Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Provavelmente o mais difícil que eu vou gravar pra vocês, mas resolvi contar a minha experiência de como perdi o meu bebê e fica até de alerta aí para as mamães que estão grávidas. Vem saber da história que você vai entender o porquê. Bom, quem me acompanha aqui no canal, nem tanto, né? Porque eu não consegui contar aqui pra vocês. Mas quem me acompanha aqui na vida real e no Instagram sabe que eu perdi meu bebê recentemente. No mês de março desse ano, de 2024, eu descobri que eu estava grávida pela quarta vez. E quem me conhece sabe também que eu tenho 3 filhos, um de 6 anos, uma de 4 anos e uma de 1 ano. No aniversário de 1 aninho da minha filha, eu comecei a passar mal e eu achava que eu tava passando mal pelas coisas que eu tinha comido, né? E quando eu comentei com meu marido, eu falei, nossa, as coisas do aniversário não me fez bem e tal, tô enjoada. Quando ele escutou a palavra enjoada, ele já falou, faz um teste, que você tá grávida, não sei o quê. Aí eu fiz o teste e realmente deu positivo. E foi aquele susto, porque a gente queria, assim, mais um filho, mas não tão rápido assim, né? Minha filha tinha acabado de fazer 1 ano. Então foi todo aquele processo pra gente cair a ficha, sabe? Que eu estava grávida. Só um adendo, tá, gente? Eu sei que vocês estão reparando nessa parede riscada, mas não tem uma parede aqui na minha casa que não tá riscada pelos meus filhos. Decorada por crianças, minha casa, a arte deles. Continuando, foi toda aquela coisa, né, dos primeiros meses de gravidez. Muito enjoo, muito sono. E nesses 2 quesitos, assim, ó, eu bati meu recorde, porque eu nunca vomitei tanto na minha vida. Nas 3 gravidez eu passei mal, sim, de enjoar e tal, mas nessa eu passei muito mais. E aí, enfim, essa parte aí, não preciso ficar falando muito, porque passei muito mal, gente, muito mal. Eu emagreci 10 quilos, pra vocês terem noção do tanto que eu vomitava. Uma coisa diferente dessa gravidez, dessa quarta gestação, é que eu conseguia comer. Nas outras gestações, eu passava muito mal, eu não queria nem ver comida, eu não queria pensar em comida. Nessa gestação, não, nessa gestação foi muito diferente. E quem me conhece sabe que eu sou chocolatra. E nessa gestação também eu não queria saber de chocolate. Eu queria comer coisas salgadas e muita fruta. Eu tinha muito desejo por fruta. Principalmente essas que tem mais água, kiwi, manga, abacaxi. Então eu tinha muito desejo também por fruta. E por mais que eu vomitasse o tempo inteiro, eu conseguia me alimentar, porque eu também tinha fome. Não era aquele negócio de, pá, vomitei, não sinto fome, não quero comer. Eu tinha fome, aí eu me alimentava, né? Eu não ficava sem me alimentar. Bom, e aí, passado esses 3 meses, se eu não me engano, eu fiz o primeiro ultrassom antes de completar os 3 meses. Na data que eu fiz o ultrassom, eu estava com 9 semanas. E eu passei um pouquinho de nervoso nesse dia, porque eu não fiquei 5 minutos, gente, na sala lá do ultrassom. O médico realmente só ouviu o coraçãozinho, falou, pronto, pode se vestir. Falou que tava tudo bem, não, nem olhou pra minha cara. Nossa, eu fiquei muito nervosa, porque quem tá grávida sabe que a gente tem muita ansiedade pelo dia do ultrassom, pra ver o bebê, né, pra ficar ali olhando, ver se tá tudo bem, principalmente. E naquele dia eu tava muito ansiosa, muito nervosa de ansiedade, sabe, pra ver o bebê. E não tinha um monitor naquela sala pra mim olhar. Meu marido viu assim mais ou menos, mas eu não fiquei nem 5 minutos na sala. Até entendo que assim, não tinha muito o que ver, era só um grãozinho de feijão bem petitico. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. Mas escutei o coraçãozinho e saí de lá tranquilizada que o bebê estava bem. Passado isso, os 3 meses e tudo mais, doente, toda a minha família ficou doente com uma gripe extremamente forte. Primeiro começou com os meus filhos, depois eu e meu marido. As crianças doentes, eu doente, meu marido doente, todo mundo com febre. E aí as crianças melhoraram, foram as primeiras a melhorar. A gente levou no médico, tudo mais, deu remédio. Meu marido também melhorou, tomou o remédio, foi no médico, tomou remédio, tudo mais, injeção. Só que eu não podia tomar nenhum remédio, eu só podia tomar dipirona. Quando eu falava que tava grávida, dipirona. Ou eu ficava no soro com Dramin e dipirona, ou eles me passavam remédio pra tomar em casa, que era esse aí que eu acabei de falar.
E eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu estava só piorando aqui em casa. Eu piorava demais, era febre toda hora, o dia inteiro. Minha febre não baixava por nada. E eu não podia ficar tomando dipirona toda hora que eu tinha febre. Então, toda hora eu ia tomar banho, né, pra abaixar a febre. E todos os dias, praticamente, eu tava no médico. E era aquela frustração, né? Eu não podia tomar nada. Então, eu tava só piorando aqui em casa. Passando mal, vomitando. Aí tem as questões também da gripe forte, a febre, o mal-estar, tudo envolvendo a gripe e a gravidez. E ainda tendo que cuidar das crianças doentes. Então, foi uma fase, assim, umas semanas muito difícil pra mim, muito mesmo. E aí eu fui na minha consulta, né, de pré-natal. A médica falou pra mim que ou eu saía dali e ia direto pro hospital ficar internada, ou eu tinha que sair dali e comer muito bem, comer da melhor maneira que eu poderia comer em toda a minha vida, porque eu tava entrando em anemia já, eu tava extremamente fraca, pra vocês terem ideia, eu não conseguia ficar olhando pra cara dela. Eu não sei se essa consulta de pré-natal foi antes ou depois de eu ficar doente. Provavelmente foi antes. Mas, enfim, os sintomas no total eram os da gripe, né, que a gente já conhece, e os da gravidez também que a gente já conhece. Tava tudo normal. A única coisa é que a minha cura dependia dos alimentos que eu tava tomando e, sei lá, de algum milagre, porque eu não podia tomar um antibiótico, não podia tomar uma injeção pra melhorar rapidinho, né? E aí teve um dia, gente, que eu piorei demais aqui em casa, demais. Eu não conseguia ficar em pé. E aí eu fui pro médico e lá no hospital eu tava andando de cadeira de roda. Me colocaram numa cadeira de rodas e porque eu não conseguia me manter em pé. E aí naquele dia o médico me examinou. Foi o primeiro médico que me examinou. Eu falei, eu tô grávida. Nos outros, eles falavam, então é dipirona. Nem me examinava. Nessa última vez que eu fui, o médico me examinou, olhou o nariz, garganta, tudo, toda aquela avaliação que a gente já conhece. E aí ele falou que eu estava com sinusite, porque eu tinha muita dor em todos os lugares do meu rosto, da minha cabeça, na nuca, no ouvido, meu ouvido tava entupido. Gente, eu tava muito ruim mesmo. Com febre, enfim, um monte de coisa. E aí ele me passou antibiótico e um xarope pra mim tomar. E aí eu comecei a tomar, comecei a melhorar, beleza. Teve um dia que os enjoos passou assim, ó, como uma luva. E naquele dia, eu sou religiosa, né? E naquele dia eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se o meu filho estiver aqui ainda comigo, né? Meu filho ou minha filha, porque eu não sabia ainda, né, o sexo do bebê, me fala de alguma maneira, né? Porque, gente, foi incrível, foi assim, ó, sumiu do nada todas as coisas que eu estava sentindo da gravidez, os enjoos, as dores, tinha uma dorzinha ou outra, né, nas costas, enfim. E nesse dia eu percebi que algo mudou. Só mudou. Não me sentia mais grávida. E eu até fiz alguns stories desde o início da gestação. Tava contando como era, como que estava sendo, os enjoos e tudo mais. Contei que eu fiquei muito doente, enfim. E aí até brinquei, né? Com algumas pessoas próximas de mim, até contei nos stories. Falei, nossa, nem os enjoos, gente, ó, passou. Eu tô me sentindo ótima. Assim, ó, nem parece que eu tô grávida. Só que eu não sabia que eu realmente não estava grávida mais. Então, passou, acho que um mês depois que eu senti isso, essa mudança repentina. E aí eu tive uma manchinha de sangue. Teve um dia que eu fui usar o banheiro e vi lá uma manchinha de sangue na calcinha, bem assim, quase nada. E aí eu falei, opa, isso aqui não tá certo, né? E aí resolvi ir no médico. E aí eu fui no médico, como de costume, né? Normal, a gente espera bastante. Eu tava, assim, preocupada, né? Mas eu não tava pensando nada negativo. Vamos ver o que que é, né? Eu tava ansiosa pra saber o que que tinha acontecido. E aí, entrei pra sala do médico, expliquei o que tinha acontecido. E aí ele foi examinar, falou que o colo do útero tava fechadinho, tava tudo bem.
E aí ele colocou sonar, que chama, eu acho, pra escutar o coração do bebê e não escutava. Ele colocou lá o aparelho na barriga de várias maneiras, vários ângulos e não escutava o coração do bebê. Ele começou a me explicar, falando que como era muito pequenininho, pouquinhas semanas, poderia ser mesmo que não escutasse pelo aparelho, e aí ele ia pedir um ultrassom. Só que como já era tarde da noite, eu tinha que voltar no dia seguinte de manhã para fazer o ultrassom. E aí eu vim para casa, gente, preocupada, né? Muito preocupada, não parava de pensar nisso. Meu filho também ainda estava doente, então eu tive que ir com ele pro hospital. Eu não lembro o que foi, se era gripe ou se era alguma outra coisa, se ele tinha caído. Não lembro o que era, que eu tive que levar ele no médico primeiro. E aí eu não podia ir para a maternidade fazer ultrassom com ele, né? Porque eu tinha que entrar sozinha lá. Deixei ele com a minha mãe. Minha mãe foi junto, se eu não me engano. Ele ficou na casa da minha mãe. Acho que ele ficou na casa da minha mãe. E eu fui sozinha pro hospital para fazer ultrassom. Pediram para mim estar lá 8 horas da manhã. E eu fui, 8 horas da manhã eu estava lá. Só que só foram fazer ultrassom às 11 da manhã. Então, eu fiquei nessa agonia gigante por horas. E aí, chegado o ultrassom, de novo, não tinha nenhum monitor virado para mim. Eu tentei enxergar assim, né, por relance de olho, mas era a médica e a auxiliar dela, né, que fica no computador anotando as coisas. E aí elas estavam falando umas siglas, né, tipo, falando as medidas e tudo mais. E aí tinha duas siglas que elas falaram que elas falou que não tinha. A médica falou: sei que lá não tem. Não sei que lá não tem. Aí no final do ultrassom ela foi fazer de novo, falou: não sei que lá não tem. Aí falou a sigla de novo, falou: esse aqui não tem mesmo. Aí mandaram eu descer pra sala do médico. E que era pra mim esperar lá, que o laudo ia ser entregue pra mim lá e eu já ia passar com o médico de novo. Bom, minha agonia, assim, já tava ao extremo, porque eu não escutei o coração do meu bebê no ultrassom, né? Ninguém escutou, não colocou lá pra escutar. E eu fiquei pensando, gente, será que foi maldade da médica? Porque, assim, ela nem olhou pra minha cara, foi muito rude, foi muito fria comigo. Não olhou nem na minha cara. E aí eu fiquei pensando, mandando mensagem pra minha mãe, pro meu marido, pra minha irmã, falando: nossa, mas será que foi maldade dela? Por que será que ela não colocou o coração do bebê pra escutar? E aí eu ficava: não tem por que ela não ter escutado o coração do meu bebê, ela tinha que colocar, né, pra escutar. E ali, gente, eu já fui tentando me convencer da realidade, né, do que estava acontecendo. E aí foi me entregue o laudo, mandou eu colocar lá na gavetinha da porta do médico, que ele ia chamar. E, gente, eu tava me tremendo, igual eu tô me tremendo agora, porque é muito difícil esse momento. E, enfim, eu fui pegar o papel, o médico nem tava na sala, aí eu falei: quer saber, eu vou catar esse papel e vou ver. Porque o papel tava dobrado e grampeado, ele não tava aberto, ele tava dobrado e grampeado. E aí tava grampeado de um lado só, do outro lado não tava, dava pra mim abrir. Bom, e aí eu abri o papel, abri só uma metadinha do papel e foi o suficiente pra mim ver lá que não tinha batimentos cardíacos e nem movimento. E naquele momento eu só consegui colocar o papel de volta lá e chorar muito, muito mesmo, porque eu tava sozinha no hospital. Meu marido tava trabalhando, minha mãe tava com meu filho, minha sogra tava com a Juliana e a Laura, minhas outras duas filhas, e eu tava sozinha lá. E foi um choro, assim, gente, inconsolável, porque naquele momento eu ainda não tinha conversado com o médico. Eu recebi algumas mensagens falando: espera pra ver o que o médico vai falar, mas eu ficava pensando: se não tem batimento, se não tem movimento, o que vai fazer? Não tem o que fazer mais, é isso, né? Eu só não tinha escutado ainda da boca do médico. E aí eu liguei pro meu marido, ele veio ficar comigo, ainda demorei muito para ser atendido, então meu marido ficou ali me consolando por um bom tempo. E quando a gente entrou na sala do médico, parece que foi pior, né? Porque
Ele abriu o papel, ele conversou comigo, ele perguntou se alguém já tinha falado comigo, eu falei que não. E aí ele me explicou certinho. E no final do laudo, né, do ultrassom, tava a conclusão lá, né, morte fetal. Então, quando ele falou isso, gente, eu desabei mais do que eu já tava desabando, né? Porque é um momento extremamente difícil, muito difícil. Eu não imaginei que eu ia passar por isso. Nunca na minha vida imaginei que eu ia passar por isso. E eu sabia que dali pra frente ia ser um processo desconhecido pra mim e muito doloroso. Eu sabia que de qualquer maneira o que tiver que acontecer, que ia ser feito, ia ser doloroso pra mim. E aí, naquele momento, ele foi muito querido, aquele médico, ele conversou muito comigo, ele me explicou muitas coisas. Ele falou pra mim que como meu bebê já tinha estrutura óssea, eu ia ter que fazer a curetagem. E aí eu tinha que ficar internada a partir daquele momento pra expelir, né? E aí ele me explicou tudo, como que ia ser, como que ia fazer, o que que ia ser, o que que ia acontecer. E quanto mais ele falava, mais eu chorava. Então, eu fui, subi pra internação, me colocaram um comprimido, eu tinha que... Era um comprimido intravaginal que chama. Então, eu tinha que usar esse comprimido a cada 2 horas. E era um parto normal, né? Então, eu sabia que eu não ia escutar o choro do meu bebê no final, né? De tudo aquilo. Então, foi um processo muito, muito doloroso. Tanto físico, tanto emocional. Eu diria que muito mais emocional, né? Então, eu cheguei a tomar 2 comprimidos, né? Me colocaram 2 comprimidos. E é as dores, gente, de um parto normal. As cólicas, as dores no pé da barriga, a dor na lombar, em toda essa parte óssea, né? Quem já passou por um parto normal aí sabe como que é. Então, eu sabia que eu não ia escutar o choro do meu bebê no final daquilo tudo, né? E foi muito doloroso. Quando eu ia tomar o 3º comprimido, eu sentia, sabe? Eu sentia a água sair, eu sangrava muito, eu tava usando fralda naquele momento, então, ai, gente, é uma coisa assim que eu não desejo pra ninguém, mas eu sei que acontece muito. E depois que aconteceu comigo, eu percebi, soube que acontece, gente, com muitas mulheres, muitas mulheres. E eu não sabia dessa grandiosidade, assim, numérica, né? De mulheres que perdem, que têm aborto espontâneo. E, enfim, quando eu ia tomar o 3º comprimido, eu chamei a médica, eu falei, olha, eu senti alguma coisa sair. E eu já tinha chamado ela algumas vezes e era coágulo de sangue que tava saindo. Só que nessa 3ª vez que eu chamei, ela viu que meu bebê tinha saído, né? E a partir daquele momento foi pior e foi horrível, gente, foi horrível, porque a médica e as enfermeiras que estavam lá não tiveram um pingo de empatia comigo e com meu marido. Elas estavam numa pressa que vocês não têm noção, uma pressa para tirar meu bebê dali, uma pressa para não deixar eu ver, uma pressa para eu já ir logo para curetagem, para raspagem, não sei, não lembro. E eu queria ver, eu vi, eu pedi para a médica deixar eu ver. Eu perguntei para ela se era menino ou menina, ela não quis me responder, ela não quis olhar. Ela pegou meu bebê com muito nojo. E não tiveram empatia, nada, assim, nada. Não, só estavam com pressa para fazer o que elas tinham que fazer, né? Eu sei que elas lidam com esse trabalho todos os dias, né? Que lidar com vidas todos os dias e bebês, só que a gente é humano, né, gente? A gente não é uma máquina robótica de trabalho, né? A gente é humano. Então, eu fiquei muito sentida, porque parecia que eu não podia pegar o que era meu, eu não podia tocar, eu não podia ver.
Só isso. Eu não. Eu senti que eu tava com as mãos amarradas. Eu sentia isso. A minha impressão era essa. Que eu não podia fazer nada. Eu não pude nem orar pela vida do meu bebê. Então, foi algo muito repentino. Eu não senti nada. Eu não senti dor. Eu não tive nenhum indício assim de. Ai, você tá em risco. Seu bebê tá em risco. Você tá em risco. Eu não senti nada, não senti nada. Quando eu fui ver, já não tinha mais batimento, não tinha mais nada. Então, a minha dica, sei lá, o meu alerta é que vocês sempre estejam atentas a tudo. Não que eu estava desatenta, mas sempre ir nas consultas, sempre fazer as coisas e, infelizmente, se for para acontecer, vai acontecer. Porque eu não deixei de fazer o que eu tinha que fazer, né? Como mãe, como gestante, as coisas foram acontecendo, eu fiquei extremamente doente, eu não sei se foi isso. No laudo depois não constou a causa da morte do bebê, só aconteceu. Então, depois lidar com esse luto foi muito, muito, muito difícil. É difícil dizer qual parte foi a mais difícil, porque ninguém quer perder um filho, ninguém quer perder um bebê. E eu me culpei por estar doente, eu me culpei porque eu vomitava muito, eu me culpei porque eu emagreci, eu me culpei por muitas coisas. Mas eu sei que a culpa não foi minha. E se você já passou por isso, a culpa também não é sua. Porque isso acontece. Sem motivo ou com motivo, isso acontece. Então, eu demorei muito tempo para vir contar aqui para vocês sobre isso, porque eu tava sentindo que, não sei, que eu não tava preparada, que eu ia chorar, mas não tem como, gente, é uma dor emocional, é um vazio que fica. Você passa por um puerpério sem um bebê, você passa pelo pós-parto sem um bebê. Eu saí do hospital e naquele momento de saída da maternidade foi que me caiu realmente a ficha de que eu estava saindo dali sem meu bebê nos braços, né? Sem aquela chegada aqui em casa, chegar a apresentar a casa pro bebê. Então, me deparar com as roupas, o carrinho de bebê e não ter um bebê. De ter que me desfazer de algumas coisas porque não ia mais acontecer, né? Então, foi um sonho que foi interrompido de uma maneira assim, muito de repente. Então, não sei se eu posso dar alguma dica, sei lá, o meu alerta é esse, é que eu não senti nada, sabe? Meu único alerta é que eu não senti nada. E se você não sentir nada, não tem como você saber, como você ir atrás. O que me aconteceu de diferente, que não tinha acontecido nas outras gestações, é que eu fiquei extremamente doente. Eu fiquei muito doente. Eu nunca fiquei tão doente igual eu fiquei nessa gestação. E o meu único alerta é que eu não senti nada e pode acontecer da gente não sentir nada e perder o bebê. Então, essa foi a minha experiência, minha história. É muito difícil passar por um pós-parto e um puerpério sem um bebê. É muito difícil lidar com o luto de perder um bebê, de toda a experiência. Então, se você já perdeu um bebê ou conhece alguém, ou se isso aconteceu recentemente com você, o meu conselho é que você não precisa esconder a sua dor, você não precisa não falar do seu luto, da sua dor, você não tem a obrigação de nada, você não tem a obrigação de ficar contando para qualquer pessoa que te pergunte, porque aconteceu isso comigo. Muita gente que não falava comigo começou a falar, muita gente que não falava comigo veio me perguntar o que aconteceu, e eu sentia de quem que era que estava ali de coração mesmo, querendo me ajudar, querendo me consolar, e de gente que queria estar ali só para saber e passar a informação para frente, sabe? Então, isso é ruim, muito ruim, de
sei lá, usar um momento de fraqueza sua tão grande pra te usar de alguma maneira. E eu senti isso também com algumas pessoas. Então você não tem obrigação de nada. Sua única obrigação é com você mesma, de você se restabelecer, de você ficar bem. Você não precisa esconder a sua dor. É, o que eu fiz com a minha dor é que eu guardei ela num cantinho aqui do meu coração. Eu tenho o meu filho ou a minha filha comigo. Eu tenho muito sentimento assim de que era um menino. No laudo também não saiu o sexo do bebê, então eu só guardei comigo, só pra mim, isso, sabe? E eu sinto ele comigo o tempo inteiro. Eu sinto ele comigo, sinto a presença dele. E uma coisa que era de grande sofrimento se tornou uma coisa de grande. Não vou falar alegria porque eu não me sinto alegre, mas conforto, um anjo da guarda comigo. Porque eu sei, né, como eu sou religiosa e no que a gente acredita é que crianças que não que nasceram ou que não tiveram a chance de nascer, né, são tão especiais que não precisaram passar por essa vida para provar alguma coisa, para passar pelas coisas da vida que a gente passa, né? Eram tão perfeitos que não precisa. Essa pessoa, imagina uma pessoa que ela não precisa passar por nada dessa vida. Ela já foi, ó, direto pro lado do Pai Celestial, Jesus Cristo. Então, olha, eu me sinto assim, eu me sinto mãe de uma pessoa extremamente valente e especial e tudo que Jesus Cristo, Deus, não deixou vir para a terra para sofrer de alguma maneira. Só precisaram ganhar um corpinho e voltar à presença dele, cumprir a medida da criação, né? Então, toda a minha dor, o meu luto, o meu sofrimento, as coisas que eu vivi, eu não esqueço. Eu não esqueço dessa dor física e emocional que eu passei, mas eu transformei ela na minha força e no meu potinho, como se eu tivesse guardado ela num potinho muito querido e tivesse comigo o tempo inteiro. Então, essa foi a minha experiência. Se você puder, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal. Aqui no canal eu falo sobre beleza, maternidade, dicas, cabelo, enfim, tudo pra mulherada. Mas eu senti que eu devia compartilhar essa experiência com vocês, como eu compartilho muitas coisas aqui no canal. Então, é isso, gente. Um beijo e até mais.